Vamos lá, galerinha, galera do Monteiro Lobato aí do segundo ano do ensino médio. Muito boa noite a vocês. Não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu tô gravando ele à noite, inclusive de madrugada. Mas muito bom, tá? Podendo dar mais uma aula aí pra vocês. Espero que vocês possam assistir e estar fazendo as atividades da melhor maneira possível. Pessoal, não é porque estamos de pandemia que vamos deixar de estudar, pessoal. A gente não pode se dar o luxo de perder um ano da nossa vida, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o contexto aí do primeiro módulo, né? Desse retorno de férias. Se é que a gente nem pode chamar de férias direito, né? Mas acredito que foi um tempinho de descanso, tanto para nós quanto para vocês. E pessoal, nós vamos observar que o nosso conteúdo agora ele se mexe aí no Brasil, no primeiro reinado e período regencial. Temos muita coisa para trabalhar então peço que vocês prestem atenção e vamos fazer as atividades, beleza? Pessoal, nós vamos estudar aqui, quando nós vamos falar de primeiro reinado, nós temos que ver o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil é uma sucessão de fatos importantes, ok? Como, por exemplo, o primeiro fato importante que nós vamos ter é a volta de Dom João VI para Portugal. Pessoal, a corte portuguesa já estava fazendo uma pressão muito grande para que o rei voltasse. E por isso que é bom a gente ter um pouquinho de bagagem histórica para poder lembrar o que motivou a galera a vir para o Brasil, tá? Pessoal, os portugueses eles vêm para o Brasil, Dom João VI ele vem para o Brasil porque ele tem que cumprir um acordo com a Inglaterra de aliança, de amizade, né? Por quê? O que estava acontecendo? A Europa estava completamente dominada por um homem chamado Napoleão Bonaparte, ok? Napoleão Bonaparte, então, ele era um grande dominador de territórios e ele está promovendo todo um processo ideológico para dominar a Europa toda, né? E Napoleão Bonaparte ele não consegue dominar a Inglaterra, porque, bom, vocês estudaram geografia, vocês sabem que a Inglaterra é tipo uma ilha gigante, certo? E a França não conseguia vencer os ingleses pelo mar. Então, o que o Napoleão Bonaparte ele vai bolar? Ele vai bolar um bloqueio continental. O que é um bloqueio continental? Ele vai proibir todos os países de comercializar com a Inglaterra. Naturalmente, a Inglaterra, que já estava no seu processo industrial avançado, iria cair a sua economia e, consequentemente, nós vamos observar que iria se enfraquecer economicamente, naturalmente iria se enfraquecer também toda a questão político-militar, ok? Então, pessoal, nós vamos ter aí a exigência, né, dessa corte portuguesa em chamar Dom João VI de volta, né? Dentro desse bloqueio continental, então a França coloca um parênteses aí para os portugueses, né? Em outras palavras, Napoleão Bonaparte ele coloca a seguinte questão: ou você está junto ou não, né? Ou você está junto ou você não está junto. E aí nós vamos observar que Napoleão Bonaparte ele começa a se preparar para poder invadir Portugal. E aí os portugueses eles optam pela aliança os portugueses optam pela aliança com os ingleses e eles acabam transferindo a sua corte real para o Brasil, certo? E aí começa toda a história do processo de independência do Brasil. Essa corte chega no ano de 1808 no Brasil, né? Dom João VI ele vai embora em 1821, se não estou enganado. Em 1822 nós vamos ter aí a independência do Brasil, certo? E 24 a Constituição e tudo mais, certo? E aí, pessoal, nós vamos observar que quando a Dom João VI ele vem para o Brasil, ele revoluciona o Brasil, ele melhora o Brasil foi ficando um lugar muito melhor, digamos assim, com o governo de Dom João VI, né? Só que chega uma época que Napoleão Bonaparte ele já até morreu.
E aí a corte portuguesa começa a pensar, por que que esses diachos desses caras não voltam, né? E aí os portugueses eles começam a se revoltar. Tanto é que tem até uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, onde eles começaram a ameaçar tirar o poder de Dom João VI e proclamar uma república. Nessa, Dom João VI volta, né? E aí ele deixa o seu filho como príncipe do Brasil, né? Príncipe regente aí do Brasil, né? Mas só que Dom João VI ele já sabia, né? Ele sabia que o Brasil caminhava para um caminho de independência, né? Tanto é que tem uma das cartas até ah, que ele escreve ao seu filho, e ele fala assim, ó, independência, em outras palavras, né, resumidamente. Ó, a independência tá aí na porta, todo mundo tá querendo, então fazes tu. Por quê fazes tu? Porque se você fizer, é uma garantia que você vai continuar no poder. Mais ou menos essa é a ideia. Pois bem, pessoal, então nós vamos ter essa primeira questão aí, que é o retorno de Dom João VI, né, para Portugal. E a exigência também, né, do retorno de Dom Pedro I. E aí, tanto é que tem um momento na história, que é o dia do fico, né? Se for para a alegria de todos e o bem geral da nação, manda avisar que eu fico, né? E daí, claro que tem toda a questão do feito heróico, né? Do mito heróico. E tem toda a questão da história correta e verdadeira e simples, né? Que é aqui foi todo um arranjo, né? A independência do Brasil foi todo um arranjo para favorecer uma elite colonial, né? Favorecer a elite brasileira, né? Nós vamos ver aí que um outro fator é a escassez de produtos, começa a faltar produtos de toda espécie, de todo gênero, aumento dos impostos, né? Normalmente também, sempre o aumento dos impostos, eles acabam por criar uma certa dificuldade entre governo e governados, né? É comum isso. E nós vamos ter portugueses que tinham privilégios em terras coloniais, né? Então, muitos portugueses possuíam muitos privilégios comerciais, privilégios de todo qualquer ordenamento, privilégio dentro da estrutura política, privilégios em todos os sentidos, tá? E aí nós vamos ter regiões da colônia, né, se sentiram esquecidas pela coroa portuguesa. Pessoal, isso muito explica o porquê que existe muita revolta no Brasil, tá? Inclusive, quando o Brasil se torna independente, o Dom Pedro I ele já tem que dar cabo de algumas revoltas. Quando Dom Pedro I ele é expulso do Brasil por parte da aristocracia, porque ninguém mais aguentava ele, e daí o Brasil mergulha num governo regencial, só no governo regencial nós vamos ter pelo menos 5 revoltas. Então é muita revolta para um território só, né? Para uma nação, né? Então o clima de insatisfação da colônia, né? Nós vamos ver que vai rolar um arranjo entre a aristocracia rural e o Dom Pedro I, né? Dom Pedro I aí, então ele solidifica sua base e ele, né, promove a independência para favorecer essa elite. Só que vai acontecer alguns fatos importantes, como por exemplo, a primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição brasileira, que vai ser votada aí em 1823, nós vamos ver, pessoal, que a galera estava querendo limitar o poder do Dom Pedro I, porque a galera já sabia que Dom Pedro I ele era muito ruim, péssimo administrador, coisa do tipo. Dom Pedro I não foi criado para ser rei. Dom Pedro I foi criado para ser o cara do boteco. Se a gente pudesse resumir numa palavra legal, Dom Pedro I ele foi criado meio que para isso. Não gostava muito de responsabilidades, não. Mas o fato é que a responsabilidade veio e ele teve que dar cabo disso da melhor maneira possível. E nós vamos observar, então, que Dom Pedro I ele tenta liquidar o seu poder, ele tenta solidificar, trazendo medidas autoritárias, né? Fazendo uso daquilo que nós costumamos chamar de quarto poder, ou poder moderador, que é o poder do imperador. Se não tá bom, manda todo mundo embora e chama outros, né? Então é mais ou menos nesse estilo aí. E aí nós vamos ver que o Brasil vai promover a sua independência, né,
nas beiras do riacho do Ipiranga, onde tudo acredita-se que Dom Pedro I estava aliviando seu ventre. E detalhe que o riacho do Rio Ipiranga fica próximo da casa da Marquesa de Santos, que era conhecida por ser a mãe de Dom Pedro I. E nesse período, Dom Pedro I já era um cara muito bem casado, né, com a princesa Leopoldina da Áustria, se eu não estou enganado. Certo? No Brasil Império, então, o que vai acontecer, né, após a independência, né? Nós vamos ter a manutenção da mesma estrutura social. Nada muda, sociedade estratificada, não vai ter iluminismo que suporte igualdade de sociedade. Então nós vamos ver que todas as sociedades, por assim dizer, elas serão criadas nesse período aqui, nessa realidade na América de uma ex-colônia. Isso é muito normal, é muito corriqueiro, é algo muito comum, você ter uma desigualdade, certo? Nesse período, certo? Nós vamos ver que a escravidão vai continuar sendo mantida e isso não vai mudar, ok? Nós vamos ter uma participação política a grupos sociais privilegiados. Então, se você tinha grana, se você tinha status, você participaria inevitavelmente do processo político. Caso você não tivesse essas agremiações, um abraço, você não ia participar nunca. Tanto é que existia a Constituição da Mandioca, né, que vai ser a primeira, né? Então, para você participar do processo eleitoral, você tinha que ganhar 1.000 contos de réis ano, né? Você colocar no papel hoje não é muito, mas para a época era muito. Então, nós vamos observar então que existia esse lance aí da manutenção da escravidão, mesmo com as ideias iluministas rolando, né? A galera só pegou, inclusive isso é tema de estudo filosófico, a galera pega as ideias iluministas e transforma elas completamente, né? Para o quê? Para a satisfação do seu bel prazer e continuar o processo escravocrata, continuar o processo dessa engrenagem, né?